Gabriel beijou Júlia como se a conhecesse, como se ela fosse sua. Seu beijo era apaixonado e cheio de emoção, como se cada fibra de seu ser tivesse se derretido e se espalhado pelos seus lábios apenas para ser oferecida a ela. O coração de Júlia acelerou. Ela nunca ousara esperar um primeiro beijo como aquele. Quando a pressão dos lábios dele começou a diminuir, teve vontade de chorar, sabendo que nunca mais seria beijada daquela forma novamente. Ele a havia tornado inacessível para qualquer outro homem, para sempre. Oi gente, aqui é a Carol, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai falar sobre o Inferno de Gabriel. Pra quem me segue lá no Instagram, sabe que eu compartilho as minhas leituras. E às vezes eu faço um resuminho do que eu tô achando, de como tá a história e sobre o que se trata esse livro novo que eu tô lendo. E quando eu comecei a ler o Inferno de Gabriel, eu comecei a fazer um resuminho lá no Instagram. Falei um pouquinho desde o começo sobre o que eu tava achando, um pouco sobre o enredo da história. E aí eu falei um pouquinho, né, do que se trata. Então eu vou fazer um resuminho aqui pra vocês também, sem dar spoilers. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu espero, né? O Inferno de Gabriel é o livro do autor Sylvain Reynard e começa contando a história de Julia, uma aluna de um mestrado. Ela está estudando sobre Dante Alighieri. E, bom, quando a gente começa a ver um pouco sobre a história dela, a gente já se depara ali a primeira cena dela falando do professor Emerson, que é o Gabriel Emerson, né? E a gente vê que ele é um cara meio turrão, ele é meio brutão, meio bem mal-humorado, assim, você fala, nossa, meu Deus, o que é isso, gente? Da onde surgiu esse ser humano? O primeiro contato que a gente vê sobre Gabriel e a Julia ali é já no começo, quando ela tá meio dispersa na aula, né, meio, nossa, a mosca tá voando, tá mais interessante. E ele meio que chama a atenção dela e ela dá uma assustada, assim, e ele dá uma bronca nela, a gente vê que ele é bem rígido, bem babaquinho mesmo. E aí a gente percebe que o colega de classe dela, o Paul, tá sentado do ladinho dela, ele escreve um bilhete e passa pra que a Julia veja. Quando ela lê, tá escrito Emerson é um babaca. E aí ela dá uma risadinha e chama a atenção dele de novo. Aí ele, Que é isso, senhorita Mitchell? Tá engraçado? O que tá engraçado? tipo aquele professor bem estressadinho que você não pode falar um A, é esse professor. Aí ele fala pra ela, a gente vai se ver depois da aula, quero você na minha sala depois pra gente conversar. E aí o negócio parece que dá uma, né, meu Deus, a Júlia fica assim, Jesus, me lasquei, me ferrei. E aí a gente vê a interação da Júlia com o Paul, ele é o primeiro personagem que a gente vê além dos principais e eles têm uma amizade, eles vão transformando uma amizade em um coleguismo legal. Só que dá pra gente perceber que o Paul, ele não quer ser só amigo dela, né? Ele tem um segundo interesse, ele tem uma segunda interesse, uma segunda intenção ali. Ele tem um leve interesse nela. E aí a gente fica assim, e aí, quem é legal? O Paul ou o Gabriel? E o que tá acontecendo? A partir desse momento que a Julia vai parar na sala do Gabriel, na verdade ela está indo pra lá pra levar uma bronca daquelas, ela escuta que ele tá falando no telefone e aconteceu alguma coisa. Então ele tá muito irritado e muito triste ao mesmo tempo. E ela escuta que algo aconteceu, alguém da família dele morreu, alguma coisa assim. E ele precisa sair de lá, ele vai pegar o primeiro avião e vai. Então ela simplesmente abre a bolsinha dela, pega um papel e escreve um bilhete, tipo, sinto muito, professor, e põe lá na porta e fecha. Pra ele ver depois, porque ela percebeu que ele tava no momento que talvez não seria melhor conversar. E vai embora. Assim a gente segue essa situação, a gente vê um pouquinho sobre a Julia, onde ela mora, aí que a história vai começando a introduzir pra gente quem é a personagem, o que ela tá fazendo ali. Então, no caso, ela tá ali estudando sobre Dante, como eu tinha dito, né, o Dante Alighieri, e ela tá fazendo mestrado, então ela tá morando numa casinha, assim, uma casa muito pequena, que é onde ela podia pagar pra estar estudando ali, e a gente vê que a Julia é uma menina muito humilde, muito esforçada em tudo que ela tá fazendo. Até que ela recebe um e-mail depois desses dias aí que o professor Emerson teve que ficar longe. Ela recebe um e-mail falando que ele está chamando ela para ir na sala dele novamente. E aí ela fica, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Tudo bem que eu fiz merda aquele dia, só que, senhor, o que tá acontecendo, né? Ela já sabe que o negócio vai dar ruim, porque ele é um cara muito, muito bravo mesmo. Quando ela encontra o Gabriel de novo,
ele, na verdade, antes dela encontrar o Gabriel, de novo, ela abre o armário dela lá do mestrado, né, que são tipo umas caixinhas de correio. E quando ela abre, ela encontra o papel que estava escrito: sinto muito, Julia Mitchell, assinado Julia Mitchell. E aí ela olha e fala: ué, por que será que ele me devolveu? Que era o recado que ela deixou na porta dele aquele momento. Quando ela vira o papel, atrás está escrito: Emerson é um babaca. Sim, era o bilhete que o Paul entregou pra ela durante a aula. Ela acabou pegando o mesmo papel escrito sinto muito e colocado lá. Só que ele não leu só o sinto muito Julia Mitchell, ele leu Emerson babaca. Antes disso, ela recebe uma ligação do pai durante esse momento que o professor foi viajar e ela tá lá, né, seguindo a vida, antes de conversar com ele. Ela recebe uma ligação do pai dela e ele diz que a Grace morreu. E a Grace é a mãe da melhor amiga dela do ensino médio, Rachel, que elas eram muito grudadas e viviam uma na casa da outra, e a Julia vivia lá. E aí que a gente descobre que a Grace também é a mãe adotiva do Gabriel. Ou seja, a Julia era a melhor amiga da irmã do Gabriel no ensino médio, então ela conhece a família do Gabriel. E acaba que ela manda gardênias, né? Pede pro pai mandar gardênias pra família do Gabriel em condolências porque ela morreu. E aí, quando acontece essa conversa que o Gabriel chama pra sala pra falar sobre o papel, ele também fala sobre essa questão dela ter mandado flores e um cartão, e ele fica: minha querida, quem é você? Da onde você surgiu? Você é minha aluna. Por que diabos você mandou pra minha família flores porque minha mãe morreu? Ele é tipo um gato arisco, ele é muito, muito arisco com ela. E aí ele esbraveja, ele reclama, ele fala um monte, tanto que a menina vai tentar abrir a bolsa dela para pegar alguma coisa lá que ele pede, e aí acaba que ela derruba tudo e tal, ela tá muito nervosa, a gente percebe que ela tá muito nervosa, ela tem um grande receio dele, assim. E aí ele: não, vai embora daqui, que não sei o que, você não vai fazer mais curso comigo? E aí ela sai da sala assim, toda tipo: meu Deus, acabou o meu mestrado, acabou minha vida, me lasquei, e agora o que eu vou fazer da vida? Acabou tudo. Aí ela sai, né, da faculdade em direção à casa dela, que são 2 quarteirões, se eu não me engano, e aí começa uma chuva muito forte, e ela tá sem guarda-chuva, sem nada, ela simplesmente pega a bolsa, agarra e... bom, me lasquei, mas vou embora. E aí ela vai. E durante esse caminho, o Gabriel passa de carro, né? Ele é um professor totalmente chique, usa gravata borboleta, tem um carrão. Ele passa por ali porque, por causa do trânsito e da chuva, ele teve que fazer um outro caminho diferente para ir pro apartamento dele, e ele acaba encontrando quem? Sua aluna, Julia Mitchell, andando no meio da rua, no meio da chuva, quase morrendo, toda molhada e podendo pegar uma pneumonia. E aí o que ele faz? Ele para o carro e fala pra ela: entra, você vai pegar uma pneumonia e vai morrer. You'll catch pneumonia and die. Get in. E aí ela entra no carro e ele leva ela até a casa. E aí a gente começa a ver a interação dos dois, ver que já tem uma leve tensão ali, uma tensãozinha sexual. A gente percebe que, meu Deus, gente, tem um clima rolando aqui, vai dar namoro, como diz o Rodrigo Faro. Durante esse decorrer da história, a gente vai entendendo e percebendo que, na verdade, ele e a Julia já tinham se conhecido antes. Na época do ensino médio, ela era super novinha, já tinha conhecido ele, então eles tiveram um momento muito íntimo, aliás, né? Ele deu o primeiro beijo dela, e só que ele não consegue se lembrar dela. Quando ele a vê ali na escola, ele a trata como se ele nunca tivesse a conhecido. Então, pra Julia, ele vai reconhecer, mas quando ela percebe que ele não a reconhece, ela fica tipo: meu Deus, e agora? Só que eles acabam sempre voltando um pro outro, e essa tensão, esse clima que rola, porque de primeira, assim, quando a gente vê a cena do carro, a gente percebe que ele acha ela muito bonita, ele acha ela muito atraente e sente aquela conexão, aquela coisa tipo: caramba, que mulher bonita. Mas ele fala: Ela é minha aluna, gente. Que é isso? Tô ficando doida. Que tem nessa cabecinha? O quê? Minhoca. O bom da história ser narrada em terceira pessoa, não é só narrada pela Julia ou só pelo Gabriel, na verdade ela é narrada pelo narrador, né, pela terceira pessoa,
você consegue ver os sentimentos da Julia, consegue sentir os sentimentos dele, faz aquela coisa, e isso é muito gostoso, é como se você realmente estivesse assistindo o filme, e você percebe os sentimentos dos dois ali, o que tá rolando, e você não fica tipo, o que será que o Gabriel estaria sentindo? Ele tá olhando assim com raiva pra ela, mas por dentro ele tá, nossa, ela é tão bonita, mas eu tô com raiva dessa situação. E aí você vai se conectando e sentindo esse clima. Então o clima entre os dois, entre esse casal, ele já começa ali, sabe? É um slow burn, né? O que é o slow burn? Slow burn é aquela chama leve que vai começando aos pouquinhos, bem devagar. E é exatamente assim que dá pra você sentir quando você começa a ler O Inferno de Gabriel. É um romance, é claro, não vai ter outra coisa principal. É o romance entre os dois e as outras coisas, a questão do mestrado, a questão dos personagens secundários, eles não são tão importantes e principais quanto esse romance entre os dois. Então a gente fica naquela sensação, naquele gostinho de que esse romance ele vai começar a crescer, esse desejo, né? Ele vai sendo moldado com, ela é tão bonita, nossa, fiquei interessado, ou então a Julia, nossa, ela continua apaixonada por ele desde a adolescência, a gente percebe que ela continua apaixonada por ele, mas essa evolução, né, do Gabriel entender e conhecer e reconhecer o que ele está sentindo é muito gostosa e é bem devagar, e a gente vê que é um crescimento. Então, pelo livro ser o foco central do livro ser o romance, a gente percebe que as outras histórias ficam secundárias mesmo, e quando você começa a ler entendendo que realmente é um romance, você não fala, é só um romance. Não, é um livro para quem realmente curte ler sobre romance. Um dos meus momentos favoritos é quando ela acaba revelando pra ele quem ela é de verdade, e ele tem um estalo, meu Deus, eu não acredito que é realmente ela. E aí, o filme, né, pra quem não sabe, tem O Inferno de Gabriel tem adaptação na Passionflix, são 3 partes. E o primeiro filme, ele termina exatamente nesse momento onde a Julia revela quem ela é. E aí o Gabriel fala, caraca, então é verdade, ela é essa pessoa, ela é aquela menina que eu conheci anos atrás e, sério, então esse estalo no filme é muito legal porque ele termina ali e aí acabou, aí você fica naquele desespero. E o livro ele também tem esse ponto, o legal entre o filme e o livro, que as 3 partes de O Inferno de Gabriel, o filme e a adaptação, são as 3 partes do primeiro livro, né, no caso. Então, o primeiro livro todinho são esses 3 filmes. E eu percebi que o filme, ele é muito, mas muito fiel ao livro, gente. Os diálogos, eles são iguais, as citações são iguais. Não é nem uma adaptação, gente, é o xerox do livro. É muito, muito gostoso. Um dos pontos positivos que eu amei sobre essa história é o romance. Eu sou muito, 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 muito apaixonada por romance, então eu gosto muito de casais que tem uma química, essa química que eles dois têm é muito legal, eles parecem que tem um amor transcendental, assim, e que perpetua, né, no caso a gente percebe que a Julia, eu nunca mais me apaixonei por um cara como eu me apaixonei por ele, então eu fiquei inacessível, e a gente percebe que ele também tem aquela questão dela, né, de quando ele se lembra do que aconteceu, ele, nossa, cara, eu fiquei te esperando todo esse tempo também, então nunca senti por alguém isso que eu sinto por você, né? Então, esse ponto é crucial pra mim, é muito gostoso o clima entre os dois e o relacionamento dos dois, e como ele vai crescendo e vai se tornando uma paixão e um amor tão bonito. Outro ponto legal é essa questão histórica, assim, né, do Dante Alighieri. E a história tem as citações, ele usa bastante citações do Inferno de Dante, né, que é a história dele. E tem bastante citações de poetas, tem indicações de músicas, aliás, são legais também. E fala muito sobre arte, né, sobre pintura, sobre museus, e isso é uma coisa que me deixou muito encantada na história. Ela deixou a história e o livro mais rico, né,
Agora, um dos pontos negativos que eu até acabei compartilhando lá no Instagram foi que a história poderia ter sido um pouquinho mais enxugada, talvez. Pra mim, esse livro talvez não precisava ter essa quantidade de páginas que ele tem, né? Ele é bem extenso. Talvez em algumas partes ele poderia ter sido mais enxugado, mas a gente percebe que na verdade é a intenção do autor em mostrar essa evolução do relacionamento dos dois, essa construção de confiança e de se abrir, de um reconhecer o outro e de um entender que na verdade hoje eles são pessoas diferentes de quando eles se conheceram. E tem toda a questão dos medos, né? O Gabriel tem muito medo da Julia reconhecer quem ele é, entender quem ele é, ele se abrir e ela querer ir embora por ela ser muito boa. E ela tem todo aquele receio também de ele não querer ela. Porque ele também, pra ela, parece ser muito melhor. Ele parece ser o top. E assim, os dois têm essa insegurança de que ela é maravilhosa, eu não sou suficiente pra ela. E ela pra ele. Ele é maravilhoso, eu não sou o suficiente pra ele. Dá vontade de entrar lá no livro e dar uma surra nos dois, né? Fala, gente, ninguém é 100% suficiente. Ninguém é 100% bom para as outras pessoas, né? Todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas. E a gente faz o nosso melhor para um relacionamento dar certo. E conforme eles vão descobrindo isso e vão compreendendo, as coisas vão ficando cada vez melhores entre os dois e o relacionamento dos dois vai evoluindo. Tanto que a gente fala, primeiro beijo, foi! Porém, apesar desses pontos, a história ainda continua sendo muito boa, muito arrebatadora, por causa do romance dos dois e esse crescimento e essa questão que o autor quis mostrar de que, apesar dos nossos erros, apesar do nosso passado obscuro, ou da gente ter feito alguma coisa que a gente considera extremamente ruim, a gente ainda pode ser perdoado e pode abrir o coração para um arrependimento. Então, para uma mudança, quem sabe, que a gente sempre tem uma chance de se redimir, melhorar e encontrar o amor, tanto o amor romântico quanto o amor na família e, enfim, a gente sempre pode ter um futuro melhor. E o que eu percebo entre o Gabriel e a Julia é isso, os dois são a salvação um do outro, né? São a redenção um do outro. E isso é uma parte muito legal e romântica e dramática, claro, da história, mas pra quem gosta, gosta, né? Como eu. Então, pra mim, essa história foi 4 estrelas. Essas 4 estrelas vai pra o desenvolvimento do relacionamento dos dois, o desenvolvimento da história, que é legal, tem a questão do passado, do porquê que aconteceu, tem esse mistério do que aconteceu lá no passado pra o que está acontecendo ali no presente, o que vai acontecer no futuro entre os dois. Então, a gente volta bastante no que aconteceu no passado para poder entender ali o relacionamento dos dois, entender o que eles precisam melhorar para poder seguir adiante, né? O Gabriel é um personagem muito, muito, muito romântico, então as meninas que gostam, elas piram, né? E eu gosto de caras muito românticos nos livros, então ele é um tanto que você fala, caraca, mano, esse cara realmente não existe, gente. Isso aí, ele só é feito nos livros. A fórmula foi só pro livro. É só da Julia. Não existe no mundo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal e também ativar as notificações para receber avisos de vídeos novos. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.